Boa noite, então. Vamos começar a nossa reunião. Quem for chegando vai entrando, etc. Quem for assistir depois vai assistindo também por inteiro. Não vai ser tão longa quanto prevista, por dois motivos. Primeiro, porque o tema ele é curto, ele não é tão prolongado. Segundo, porque minha própria capacidade física não vai permitir hoje. Hoje eu não vou conseguir ficar 1 hora e meia como previsto. Eu pretendo ficar aqui mais ou menos 1 hora, mas eu vou ficar aqui o tempo que for adequado, tanto para mim quanto para a nossa reunião. E nós vamos falar sobre foco. Eu tive essa ideia porque, em primeiro lugar, é um tema muito importante. Em segundo lugar, porque tem uns exercícios legais de PNL que dá para ensinar para poder ampliar em vocês a capacidade de ter foco, a capacidade de gerar foco e a capacidade de manter o foco. Nós vamos fazer no início o processo mais interativo. Então, quem quiser vai poder abrir o microfone, perguntar, ou mandar no chat, levantar a mãozinha, fazer aqui o que quiser para participar. Mas a minha pergunta é: qual a maior dificuldade de vocês na hora de ter foco? Quem vai começar a falar de livre e espontânea vontade, porque eu não gosto de pressionar ninguém? Tatu? Porra. Como é que é? Repete de novo a pergunta. Qual a sua maior dificuldade na hora de ter foco? Maior dificuldade? Cara, é, eu, é, eu não posso usar umas palavras, né? Pode, fica à vontade. Eu tenho Somos minha, todos adultos. eu tenho minha patologia, né? Então, maior dificuldade é eu fazer ela sem tomar remédio nesse momento. Então, a Ritalina hoje faz parte, assim, quando eu preciso me concentrar, o primeiro aspecto é esse. O segundo é, às vezes a questão do celular, o WhatsApp, que às vezes não tem nem a ver com ele, mas assim, com os meus compromissos. Vou citar meu exemplo hoje, né? Hoje é o dia que eu tiro a tarde e a noite para mim mexer no mestrado. Então, hoje mesmo eu tô a tarde toda. Eu até cogitei não participar do encontro agora, mas eu percebi que eu preciso amolar um machado, né? Não adianta também eu ficar só no. Então, assim, as responsabilidades, às vezes, eu fico assim, nossa, mandaram, eu preciso, negócio da academia, eu preciso dar uma olhada. Aí eu dou uma olhada, por exemplo, hoje eu tive umas 3, 4 demandas lá da academia. E aí acaba, então isso é uma dificuldade às vezes. Falta de prioridade, assim, né? Que às vezes eu tô pecando nisso. Mas, sim, são coisas importantes mas que eu já pensei e decidi, né? Eu vou mandar um comunicado para todo mundo dessa questão desses horários, né? Pelo menos esse de terça-feira, porque é um horário muito importante e são um dos poucos horários que eu tenho disponível. Ótimo, então acertei na escolha do horário. E deixa eu anotar isso aqui que você falou, que é muito importante a gente focar, pensar um pouquinho nisso. Falta de prioridade. E na realidade, até é uma questão da eleição das prioridades, ou seja, definir o que é que vai ser prioridade naquele momento. E isso é um processo que é muito necessário e combina com a técnica que eu vou ensinar para vocês. Então, como vai combinar, eu já vou anotando aqui para a gente poder utilizar. Isso aqui é primo primeiro do famoso falta de tempo. É primo primeiro. E até porque falta de tempo, como diz uma senhora que eu admiro bastante, uma senhora que é novinha, tem só 33 anos que ela, aliás, 35 anos que ela atua na parte terapêutica, perdão, 55 anos que ela atua nessa parte terapêutica, e toda vez que alguém fala que tem falta de tempo, ela fala o seguinte: falta de tempo é algo questionável, porque ela quer dizer o seguinte: é uma questão de prioridade, é uma questão de planejamento, mas a primeira coisa é a eleição da prioridade, ou seja, isso aqui é o número um, isso aqui é o número dois, isso é o número três. Isso me faz pensar que eu acho que pode ser interessante eu incluir num dos nossos temas para esses dois módulos que faltam, gestão do tempo.
Vou anotar aqui para a gente falar um pouquinho sobre gestão do tempo. Ensinei sobre isso 2 finais de semana atrás, na faculdade, que eu estava conduzindo a aula de especialização. Então, eu vou incluir isso aqui no nosso processo. Mais alguma coisa, Tatu? Eu acho que eu fui até um pouco prolixo, né? Eu acho que não, é mais ou menos nesse sentido. É prioridade, né? Você ter prioridade de fazer o que tem que fazer, né? O meu probleminha que eu tenho, né? Que eu, não é meu, né? Mas Eu ia perguntar, inclusive, quanto você pagou por ele, né? Você falou é, tão gostoso. não, por isso que eu falo, eu já tenho dificuldade de me expressar às vezes, e aí eu enfim, me dou uma perdida. Mas, assim, é essa questão de prioridade, é a questão da preocupação com coisas que são da minha responsabilidade, mas que eu tenho que pôr um limite, né? Até porque eu já me comprometo muito com os horários que eu tenho onde eu trabalho, então é mais nesse sentido. E aí acaba o celular, se acaba mexendo, e eventualmente se acaba mexendo em outra coisa, né? E aí é isso. Celular É é só isso. sempre um risco, né? Não é necessariamente, não é que o celular vai roubar o foco da pessoa totalmente ou vai estragar o processo dela, os resultados, mas é sempre um risco, porque é muito chamativo. É igual quando eu tinha um leitor, como se fosse um Kindle. Não era Kindle, era o primo pobre do Kindle. E aí o pessoal perguntava, mas por que você não usa o tablet? Eu falava, porque tablet é um convite para passear nos aplicativos. O Kindle não tinha, é só aquilo ali, é só Só livro mesmo, aquilo. não tem o que É. fazer. Mas hoje eu me disciplinei, hoje eu leio no celular. Mas para ler tem que ter esse esforço de dizer, é isso aqui e ponto. Obrigado, Até Tatu. deixo meu relato aqui, Rafa. Eu já tive 2 sessões com você, né? E eu fico muito feliz quando eu tenho as sessões que eu tive com você, porque eu não penso no celular hora nenhuma. Então, assim, até aconselho aí, quem não marcou as sessões, marque, porque eu fico até feliz e me sinto vitorioso, porque e até aliviado, que eu passo um tempo sem pensar em nada, só no que a gente está tratando ali, Que que é maravilha. muito bacana. Obrigado, Tatu. Inclusive, gente, estou precisando de ajuda, porque o João está num ciúme do Tatu comigo. Ele está num ciúme, assim, o Tatu agora só fala de você, não sei o quê. Eu quero deixar claro para o João, que não está na sala ainda, mas vai assistir, nem que seja a gravação. O Tatu é seu, João. Eu só estou aqui colaborando com o processo, então não se preocupe. Sou da Aline. É, questionável também. Eu acho que é mais do João, mas tá tudo certo, vamos seguir. Vamos lá, de livre e espontânea vontade também, sem pressão nenhuma. O que é que atrapalha mais você na hora de ter foco, Kelly Pimenta? Espera aí que ela está abrindo o áudio. Enquanto a Kelly Pimenta vai abrindo o áudio, vamos pegar outra cobaia por enquanto. Já prepara que provavelmente eu vou chamar você também, tá? Então já se prepara. Luiz Lei, acabou de chegar, já vou colocar aqui na berlinda. O que é que te atrapalha na hora do foco? Sei. Eu acabei de achar. Então deixa a Kelly, Luiz Lei, daqui a pouco é você. Eu apanho com esse Zoom, com esse áudio. Ai, eu assim, se o que eu estiver fazendo por algo de nível do meu interesse, eu não perco o foco. Eu tenho que estar interessada. Ótimo. Acho que o meu maior problema é manter o interesse. Entendeu? Porque se eu estiver interessada, meu foco é 100%. Agora, se eu perder o interesse, acabou também o foco. E o que é que gera interesse para você? É prazer ou significado? Foi boa essa Nossa, pergunta, né? foi Tem boa. hora que eu acerto. Eu acho que depende do momento. Tem hora que é prazer, tem hora que é significado. Para mim, as duas coisas são importantes, né? Tem momentos que é o prazer e em outros momentos é o significado. Por exemplo, nesse momento, a minha empresa é significado, entendeu? A academia é prazer. Perfeito. Eu perguntei porque, na falta de interesse,
você vai ter que gerar. Você vai ter que dar um jeito de gerar esse interesse, de fazer ele aparecer. Logo, a gente precisa entender a estrutura dele um pouquinho, que pode ser um prazer, conforme eu disse, ou pode ser um significado. Talvez você tenha interesse quando você pensa, nossa, isso aqui vai trazer isso, isso e isso de resultado para mim e para outras pessoas. Então, é o significado disso. Ou talvez não, talvez seja o prazer de fazer aquilo. Eu fico feliz de ser variado, ou seja, de às vezes ser o prazer, de às vezes ser o significado. Só o prazer seria complicado, porque a maioria do tempo a gente não trabalha necessariamente com o que nos traz prazer. Algumas pessoas têm essa sorte, têm essa oportunidade. Eu, por exemplo, tenho essa sorte, essa oportunidade. Não é sorte, né? Foi construído essa possibilidade de fazer isso. Mas o gerar interesse vai ter que ser um processo de pensar, talvez responder a pergunta: o que é que eu ganho com isso? Ou o que é que o mundo ganha com isso? As pessoas ganham com isso? A sociedade ganha com isso? Porque aí vai trazer mais significado para isso daí. Faz sentido para você? Faz. Isso é muito que eu estou trabalhando com a empresa, né? Com a criação da minha empresa. Ela me gera muito significado nesse sentido, Vai né? falar oi pro povo? Ou vai passar escondido? Tá com vergonha? Olha, Então passa só a mãozinha aqui para falar oi pro povo. Oi, pessoal. A Larissa não ó, esquece. A Larissa princesa. Olá, olá. Oi, Oi. tudo bem? Tudo bem. Boa aula para vocês. Para vocês verem que nós dois Obrigada. sobrevivemos aquele final de semana meio solteiro em Rio Verde. Não teve nada. Deu certo, foi bom. Certo. Ao final. Ela só ficou com inveja, Larissa, do nosso passeio na The Pinguim. Mas depois a gente tenho certeza, né? Para ela que gosta de sanduíche, eu me lembro disso. Mas a gente foi, comeu sanduíche no domingo agora também, então tá tudo certo. Equilibrou. Estamos equilibrando a balança. Kelly, mais alguma coisa? Não, só isso. Então, muito obrigado. Luiz Lei, o que é qual é o desafio para você na hora do foco? Quando você começa a ter muita coisa para ter foco, começa a vir uma carga grande, aí você tem que ter foco nisso, foco naquilo, foco no outro, aí você tem que, na verdade, administrar as prioridades para você poder dar devido foco, sabe? Eu acho que hoje, para mim, está sendo assim, sabe? Eu tenho muitas áreas para dar foco e às vezes a gente vai misturando as coisas. Então, você não fica 100%. E às vezes nem dá para também ser assim, porque senão as outras param. Principalmente quando esse foco é misturado com focos de incêndio, né? Ou seja, apaga fogo aqui, apaga fogo ali, e aí nem sabe onde é que apaga primeiro. Faz sentido? Faz. Tipo, você já deixa a sua lista de atividade do dia, chega no final do dia, você não cumpriu a metade dela, mas trabalhou o dia inteiro. Mais uma vez a gente vai ter que aponta para a área da gestão do tempo, né? Da importância da gente falar um pouquinho sobre isso, de pegar técnicas. Tem várias linhas sobre a gestão do tempo. Eu tenho a minha preferida, então eu posso programar para levar para os nossos módulos a minha técnica de gestão do tempo. E é claro que quem tiver uma técnica para partilhar também pode falar comigo no privado ou pode levar lá no dia, falar, olha, eu faço assim, porque aí a gente consegue falar um pouquinho e partilhar um pouquinho. Mais alguma coisa, Luiz Lei? Não, isso mesmo. Muito obrigado. Eu vou pegar mais uma pessoa só. Deixa eu ver quem. Mamãe mandou eu escolher assim. Viviane. Isso aí. Pode abrir o microfone. Aê! Tentando disfarçar, não vai vir. Aquele aluno que finge que assim, ela nem está olhando para o professor, é esse que o professor olha para ele na hora. Viviane, qual é o maior desafio na hora do foco? Oi? Qual o maior desafio para você na hora de ter foco? Não, eu digo assim que na hora do foco, eu preciso de ter o foco. Eu preciso de ter o foco, mas assim, a partir do momento que eu esteja motivada a ter o foco, acabou. É foco, foco e foco. Não vejo nada que está do meu lado. Sigo em frente. O negócio é só o foco. Preciso de ter o foco. Perfeito, perfeito. Bom, gente,
Falando do DISC, que a gente comentou na aula passada, nós temos dois perfis que têm muita facilidade de ter foco, que é o perfil analítico e o perfil estável. São os dois perfis que têm muita facilidade de ter foco. O dominante, ele pode ter um foco direcionado naquilo que vai trazer sucesso. Naquilo que ele olha e fala, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser legal, vai me dar dinheiro, vai me dar posição, então eu vou focar nisso aqui e vou. Mas os mais focados realmente são o analítico e o estável. O mais desfocado de todos é o influente. Por isso que quando a Kelly falou que ela foca naquilo que tem interesse, eu já perguntei para ela, mas o interesse está ligado ao prazer ou está ligado ao significado? Porque o influente, normalmente, ele foca naquilo que traz prazer. Não traz prazer, ele já não quer. Ele já prefere se retirar, já não vou fazer, não quero isso. Quando o influente precisa ter foco, o que ele precisa fazer? Ele precisa atribuir significados que gerem prazer. Ele precisa olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso aqui vai me dar prazer por causa disso, disso e disso. Tomar consciência que nem todo prazer é imediato. Ou seja, isso vai me dar prazer, mas não é necessariamente agora. Eu vou ter prazer depois, eu vou ter prazer quando eu tiver o resultado, quando eu colher o resultado. Por exemplo, o foco na dieta, o foco em se alimentar melhor. Para a gente ter isso, a gente precisa várias vezes pensar no que é que vai ganhar com isso. Tem uma frase que eu cheguei a falar no último módulo, e esses dias eu vi essa frase complementada. Eu vi a mesma frase, só que com um complemento que eu ainda não memorizei, mas eu vou falar a frase normal. Quem tem um grande porquê supera qualquer como. Quem tem um grande porquê supera qualquer como. A pessoa, quando ela tem um porquê, ela vai lá e ela consegue fazer acontecer. Logo, é um dos primeiros elementos para a gente ter foco. Ter motivo, ter um porquê. Kelly? Então, eu acho que eu sou os dois, porque eu sou comunicativa e dominante. E é isso mesmo. Aí eu consigo ter os dois. Eu não me lembro necessariamente do seu teste, mas na minha convivência com você, eu justamente pensaria que você seria os dois. Não sei qual vem primeiro. Eu acho que o influente vem primeiro. O influente, Primeiro influente e depois dominante. Influente e dominante. E o que gera esse equilíbrio. Então, olha só, o que é que vai motivar você para ter foco? Primeiro, o prazer. Segundo, o que é que você vai ganhar com isso? Pensar no que é que você vai ganhar com isso. Dinheiro. Dinheiro. Ou ganhar mais prazer, ou ganhar mais resultados, ganhar pessoas que vão te apoiar, ganhar o apoio. É simplesmente ter uma clareza disso e trazer bastante para a cabeça essa clareza para você. Então, gente, primeiro elemento para poder ter foco. Em primeiro lugar, vamos definir o que é foco. Talvez alguma pessoa aqui não saiba. Foco é, por exemplo, quando você pega uma luz e direciona aquela luz para um ponto específico. Você pega uma lanterna, tem umas lanternas que você pode deixar o foco mais amplo, ela ilumina uma grande área, mas ilumina pouco. Ilumina um pedação, mas a iluminação é mais ou menos, é meia boca, é uma iluminação fraca. Aí, quando você direciona o foco, você ilumina uma pequena área, mas com muita intensidade. Basicamente, o foco é isso. Você ilumina uma área pequena, porém com bastante intensidade, para que aquele lugar, aquele ponto fique muito bem iluminado e aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser clareado, seja clareado e seja visto. Então, esse é o primeiro ponto. Outra definição de foco, que é a mesma coisa, só que com uma outra comparação, é na câmera. Quando você tem a lente desfocada, a imagem fica embaçada. Quando você tem a lente focada, a imagem fica bem clara, fica bem nítida. Basicamente, colocar o foco em alguma coisa é direcionar a atenção para aquilo. Agora, para direcionar a atenção para uma coisa só, você precisa fazer escolhas. É preciso fazer uma escolha. Então, eu digo, eu vou focar nisso aqui, logo eu estou desfocando todo o resto. É igual casamento. Uma vez eu conheci um rapaz que falou que não podia namorar, consequentemente não podia casar também, porque se ele namorasse uma mulher, ele estaria traindo todas as outras. Então,
Ele queria focar em todas, né? Ia ficar meio desfocado, mas era o foco dele, era o objetivo. Agora, a pessoa escolheu namorar, escolheu casar, ela definiu colocar o foco naquela pessoa e desfocar todo o resto. Aí o Luiz Ley vai lá para a empresa e surge um monte de demandas, um monte de demandas. Então, talvez o foco dele seja, prioridade 1, é resolver isso aqui. Segunda opção, atender essas demandas que vão surgindo aqui dos fogos que eu preciso apagar no dia a dia. E aí, colocar como parte do foco dele, ou seja, ele tem 2 focos. O primeiro é resolver essa demanda, o segundo é apagar esse incêndio. Talvez seja uma necessidade dele, talvez esteja inerente à função dele. Assim como pode estar na função da Larissa, na função da Tainara, que lidam com pessoas o tempo todo. Atender essas necessidades que surgem o tempo todo. Agora, o que eu vou ensinar para vocês hoje é um exercício para ajudar a direcionar o seu cérebro, para ele entender o que é que ele está focando, qual é o foco dele naquele momento. É um exercício que já ajudou muita gente, espero que ajude vocês, se não ajudar a todos, que pelo menos ajude alguns a ter mais foco no dia a dia. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu entrar no exercício? Alguém tem alguma pergunta até agora? Ou está tranquilo, podemos seguir? Faz um sinalzinho aí para eu ver. Ótimo, beleza. Vamos seguindo, então. Quem aí é bom de imaginação, levanta a mão e fala, eu. A Larissa, isso foi meio tímida, sou, mas não sou. A Aline também pensou, será que eu sou? Será que eu não sou? Quem é bom de imaginação vai ter mais facilidade com esse exercício, quem não é bom vai ter mais dificuldade, mas é possível fazer do mesmo jeito. Nesse momento, eu já vou ensinar e aplicar o exercício. Eu vou direto ao ponto, até porque não tem necessidade de muitos rodeios. E, à medida que eu for fazendo, vocês podem ir perguntando e, no final, a gente reúne as perguntas que houverem. Feche os olhos um minutinho. Se você quiser fechar os olhos, é claro. Se não quiser, não precisa. E imagina que diante de você existe uma tela, como se fosse um monitor, basicamente do jeito que você está agora. Você está diante de um celular, diante de um computador, mas essa tela da sua imaginação talvez seja maior, como se fosse uma televisão de 40, 50 polegadas, bem diante de você. E imagine que nessa tela está uma imagem daquilo que você está fazendo agora. Ou seja, você aqui participando dessa aula, assistindo essa aula, participando desse exercício nesse exato momento. Diante de você uma tela. E nessa tela tem ou uma imagem que mostra o que você está fazendo agora, ou está escrito aula com Rafael, ou encontro do método training com Rafael Santos. Com Fael, até eu esqueço meu novo nome. Com Fael conduzindo o exercício para o foco. Quando terminar de imaginar essa tela diante de você, já pode abrir os olhos e voltar para cá. Vocês não imaginam a minha surpresa quando eu abri os olhos aqui. De repente, encontrei o senhor João Paraná. Tá focado, João? Abre o microfone para falar oi para o seu povo. Eu nasci bonito e pobre. Eu devia ter nascido rico e feio. Eu saí do clube na hora que a Kelly estava saindo. Mas... Aí logo que eu cheguei aqui na porta de casa, cadê o controle do portão? Isso acontece nas melhores famílias. Não, eu acho que quanto mais pressa você tem, mais problema tem, né? Tá aí um outro ponto para a gente colocar, né, gente? Que a pressa também atrapalha o foco, e não só a pressa, o afobamento. Aquele afobamento que a gente tem, às vezes, porque quer terminar logo, porque quer sair logo, porque tem a ansiedade de fazer as coisas logo, isso acaba tirando o nosso foco muitas vezes. Desculpa, João, pode continuar. Não, essa questão do foco, né? Eu estou focado na minha viagem amanhã. E aí é assim, você vai fazer uma viagem dessa, aí eu começo a arrumar a mala aí uns 20 dias antes, né? Eu abro a mala num quarto e vou colocando as coisas que os filhos vão pedindo. Que vocês nem têm noção, né? Tipo chamate, bombom, paçoquinha, chinela havaiana. O que mais dessa vez?
E aí eu vou colocando. E aí você vai olhando, mas está faltando isso, está faltando aquilo, né? Estou focada na viagem. Aí vem novos alunos. Aí tem que conversar com os pais. Entendeu? Organizar a aula. Não é fácil, não, cara. O foco, como dizia aqui o meu novo, né? Que você sabe, né? Dentro do estoicismo, é algo surpreendente, né, Rafael? Esse menino vai virar um filósofo, gente. Ei, vai virar um filósofo logo, logo. Eu comprei um livro, mostrei para ele esses dias, e ele falou assim, nossa, que gracinha. Daqui uns dias você começa a falar sobre estoicismo. Não, porque é bom. Você já leu a respeito de estoicismo? É uma maravilha isso aqui, ó. Compra esse livro, ó. Gente, o estoicismo, o epicurismo, deixa eu ver aqui outra linha. Essas são as principais linhas da filosofia que falam sobre a felicidade. E isso ganhou um upgrade de uns 2 anos para cá. Isso é muito bom, até porque eles falam sobre coisas extremamente úteis. Por exemplo, qual é o segredo da felicidade do ponto de vista do estoicismo, do epicurismo e também do ponto de vista da filosofia oriental? É viver o agora, viver o presente. E hoje eu estava conversando com uma pessoa também com a doença complicada, talvez mais complicada do que a doença que eu lido, e eu fui falar para ele, fui partilhar com ele, falei, olha, o segredo da vida é viver o presente. O segredo da vida, pelo menos para uma pessoa que está lidando com a situação complicada, é viver o presente. Se no futuro ficar mal, se no futuro não estiver legal, isso é futuro. O futuro está chegando depois. O presente é para viver da maneira como está agora. E o presente é o momento mais lindo que existe, até porque não existe passado e nem futuro. E vale a pena ter falado sobre isso agora, porque tem tudo a ver com a continuidade do nosso exercício. João, eu vou dar continuidade aqui com o exercício com o pessoal. A hora que você quiser, fica livre para poder falar com o pessoal. Pode deixar seu microfone aberto, como você quiser. Conseguiram fazer a imaginação da tela bonitinho? Imaginaram lá o momento presente? Beleza, aquela é a primeira fase do exercício. Aquilo é para você definir aquilo que você está focado agora. A tela mostra para você, eu estou focado nisso, eu estou fazendo isso, eu estou vivendo isso. Só que muitas vezes vem pensamento do passado, enchendo o saco, fica questionando o que a gente está fazendo agora, vem dúvidas do passado, culpas do passado, medos oriundos do passado, e outras vezes vem pensamentos futuros, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, será que vai dar certo, será que eu vou conseguir, etc. Esse exercício que a gente começou a fazer e vai dar continuidade agora, ele visa organizar esses pensamentos na nossa cabeça. Então, agora, eu vou pedir para você fechar os olhos de novo. Fecha os olhos, respira, se concentra. E imagina que tem a tela do centro e agora à sua esquerda surge uma outra tela. Uma tela do mesmo tamanho. Uma tela mais à esquerda. E nessa tela aparece o passado. Nessa tela aparece o que você estava fazendo antes de iniciar essa aula. Antes de iniciar esse encontro. A tela pode ter só o que você estava fazendo antes, ou pode ter várias coisas. Por exemplo, pode estar o que você estava fazendo antes, e o que estava fazendo antes do antes, e o que estava fazendo antes do antes do antes. Algumas pessoas na tela nem colocam uma imagem, colocam uma lista. Sabe como se fosse aqueles painéis do aeroporto que mostram os voos que vão decolar ainda? Fazem como se fosse aquela lista. Então, eu estava fazendo isso, e isso, e isso, e isso, e aquilo. Essa é a sua tela do passado. Ela mostra o que você estava fazendo antes. Para ficar claro o que era antes, e a tela do centro deixa claro o que você está fazendo agora. Do outro lado, do lado direito, você tem uma terceira tela. Essa é a tela do futuro. Essa tela mostra o que é que você vai fazer depois. O que é que você precisa fazer depois.
O que é que você tem que fazer depois? E da mesma forma, da tela do passado, a tela do futuro você pode colocar uma imagem mostrando o que você vai fazer depois, ou você pode fazer uma lista. Talvez tenha uma lista das tarefas que você tem que fazer depois que terminar esse encontro online. Então, primeiro você vai fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, aquilo e aquilo. Traduzindo, ao centro você tem a tela do momento presente. À esquerda você tem a tela do passado. À direita você tem a tela do futuro. Agora imagina que entra na sua cabeça uma preocupação de uma coisa que você tem que fazer no futuro, mas não é agora. Talvez você tenha que fazer daqui 1 hora, ou amanhã, ou daqui 1 semana. E essa preocupação invade a sua tela do presente. Usando a sua imaginação, ou até mesmo usando fisicamente a sua mão, eu quero que você pegue esse pensamento e coloque na tela do futuro. Transporte esse pensamento da tela do presente para a tela do futuro. E ainda diga para ele, eu vou resolver você, e diga quando você vai resolver. Como se fosse aquele filme antigo, Minority Report, o primeiro filme com a tela touchscreen, digamos assim, que a gente viu, em que o ator principal ele ia manipulando as imagens naquela tela e jogava para a direita, jogava para a esquerda. Da mesma forma, você pega esse pensamento do futuro e joga para a tela da direita e ainda combina com ele. Eu vou resolver você tal dia, tal hora. Muito bom. Agora olha para a tela do centro e imagina que surge um pensamento do passado. Uma culpa do passado, uma punição do passado. Uma lembrança que não faça sentido para você. Porque se fosse uma lembrança boa, até valeria a pena parar um pouquinho o que você está fazendo para olhar para essa lembrança e se divertir com ela. Mas não, é uma lembrança desagradável. Olha para ela e diga, você já passou. Volta para o passado. E com a sua mão esquerda você joga essa imagem para a tela do passado. Agora, faça um compromisso com você mesmo, com você mesma. Toda vez que precisar reafirmar na sua mente aquilo no qual você deve estar focado agora, imagine essa tela diante de você. Olhe para ela e deixe claro nessa tela, agora eu estou fazendo isso. E toda vez que surgir um pensamento do futuro, pega a sua mão direita e joga esse pensamento para a tela da direita. E toda vez que surgir um pensamento do passado, pega a sua mão esquerda e joga isso para a tela da esquerda, deixando claro, o que é do futuro vai ficar no futuro, o que é do passado vai ficar no passado, para que agora você mantenha o foco no momento presente. Respira fundo. E quando quiser, abra os olhos e volta para cá. Deixa eu ver se o cérebro de todo mundo está normal. Quantos dedos tem aqui? 2. Errado. Quantos dedos tem aqui? Quem falou 5? 5. Obrigado, Juliana. Tem 5 dedos aqui, 2 em pé, 3 deitados. Pessoal achando que eu estou perdendo os dedos aqui. Tô não, gente. Está tudo aqui, está tudo em ordem. Bom, o que vocês acharam desse exercício de livre e espontânea vontade sem forçar ninguém, Larissa? É muita viagem na maionese ou é razoável? Não, na verdade, esse exercício de imaginação eu acho muito legal. É um estímulo que você faz para o cérebro. Eu tenho uma certa facilidade para isso, mas eu consigo ter uma facilidade quando eu jogo a imagem, não aquela lista, né? Talvez tenha pessoas que fazem a lista, mas isso para mim é um exercício muito bom. Eu gosto demais. Não tinha feito isso ainda, não. Foi bem legal. Show, muito obrigado. Juliana, viajei na maionese? Bonitinho aqui? Viajamos. Tô brincando. Igual a Larissa falou, não é fácil não, mas é interessante. Excelente.
Gente, é um exercício para praticar no dia a dia. Vocês estavam com os olhos fechados, vocês não viram o movimento que eu fazia com a mão, mas toda vez que eu vou fazer esse exercício, eu literalmente faço um movimento. Eu olho para aquilo ali, que é do futuro, e falo, vou resolver você amanhã, tal hora, e jogo para cá. Quando é do passado, eu olho, não preciso mais de você. Muitas vezes, por exemplo, quando é um som do passado que ficava me incomodando, o que eu fazia? Eu pegava meu dedo e começava a fazer isso aqui, ó. Na minha cabeça, é como se eu tivesse puxado a fita dentro da fita cassete. Só quem tem aí uns 28, 30 para mais vai lembrar disso. Eu pegava, apesar que acho que essa turma aqui toda já está nessa. Tirando o Guilherme Buffon, as outras todas já estão passaram por essa fase. Eu imaginava eu enrolando essa fita no dedo, porque eu estava tirando da minha cabeça aquilo que eu não queria mais pensar, aquela voz, aquele pensamento do passado que eu não queria mais ficasse na minha cabeça. Então eu enrolava e depois jogava fora. Funciona da primeira vez que você faz? Às vezes sim, às vezes não. Porque você precisa entender que o cérebro é igualzinho criança birrenta. O cérebro é igualzinho uma criança birrenta. A criança birrenta, ela obedece quando você coloca disciplina nela. Ela obedece quando você coloca autoridade. Então, vai ter que ser desse jeito. O João é especialista em disciplinar as crianças que vão para lá. Ele disciplina o comportamento. Eu sou especialista em ensinar as pessoas a começar o processo de disciplinar propriamente, que dá um trabalho talvez maior, porque a gente que já é adulto, a gente acha que já está tudo certo, que o nosso jeito está certo, que o nosso jeito é perfeito. Então, nós vamos precisar convencer a nossa mente de que não está perfeito. Está na hora de aprender um novo comportamento. Quantas vezes você vai precisar pegar aquele pensamento do futuro e jogar de volta para a tela da direita? Não sei. 1, 2, 5, 10? Vai depender da pessoa. Mas se tiver um pensamento obsessivo que toda hora volta, repete isso quantas vezes forem necessárias. Pega aquela imagem, olha para ela e fala, já te falei, eu vou resolver você daqui 1 mês, em tal lugar, em tal hora. E joga para a direita. O passado, a mesma coisa. Joga para a esquerda quantas vezes forem necessárias, até o seu cérebro acostumar com isso. Uma vez que o seu cérebro acostumou, não dá mais trabalho. Você simplesmente vai olhar para aquela imagem, para aquele pensamento e vai jogar. Ou então vai fazer que nem eu. Eu nem mentalizo as telas mais. Eu só olho e faço assim. Ó. Só olho e vai... Sabe quando você tem um filho ou um sobrinho que te obedece? Você só faz assim. E ele já sabe que é hora de sentar? Eu lembro que tem um primo meu muito rígido e ele não deixava o filho dele sair com qualquer pessoa de jeito nenhum. Aí eu conversei com ele e falei, estou indo para Minas Gerais fazer uma viagem, conhecer a terra dos meus avós e tem vaga no carro, você deixa ele ir? Ele falou, deixo. Chegamos lá, fizemos a viagem, de repente a gente decidiu do nada que a gente ia sair de Minas e passar no interior de São Paulo. Telefonei para ele, falei, para o pai dele. Falei, a gente decidiu passar em Franca, terra lá dos meus parentes, viu, Juliana? E quero saber, posso ir? Tem problema levar seu filho? Ele só perguntou, ele tem roupa? Eu virei para ele e falei, você tem roupa? Ele falou, tem. Eu falei, então pode ir. Por quê? Porque ele me obedecia. Esse meu primo, ele levava as coisas muito na brincadeira. Então, toda vez que eu falava com ele a primeira vez, ele achava que era brincadeira. A segunda vez eu só olhava e ele entendia que não era brincadeira. Acabou. A mesma coisa é o nosso cérebro. Quando você começa a disciplinar ele, ele vai te obedecer. É claro que tem pessoas que vão ter mais facilidade, tem pessoas que vão ter mais dificuldade. Mas o processo, a prática, vai ajudar o seu cérebro a te obedecer. Independentemente de déficit de atenção e hiperatividade. Isso atrapalha? É claro que sim. Quem tem sabe. Mas essa técnica vai ajudar a controlar. Vai ajudar a organizar. Então, primeiro passo, define aquilo que você tem foco. A gente começou a nossa conversa falando sobre prioridade. Define, a prioridade hoje é essa. O Luiz Ley, por exemplo, que citou, que coloca a lista, mas vão surgindo demandas emergentes, demandas emergenciais. Então, define a prioridade. Para a prioridade do dia é isso, para que pelo menos aquilo que é prioridade não seja deixado de lado. E quando for definir prioridades, gente, lembra que não é só para a vida profissional, é para a vida pessoal também. Por exemplo, define, hoje a prioridade minha, na minha casa, é dar atenção para tal pessoa, é dar carinho para tal pessoa,
é fazer isso, isso, isso ou aquilo, porque isso vai ajudar você a ter mais foco nas coisas que são importantes. João? João Carvalho do Nascimento? Microfone fechado? Calma, relaxa. Estou relaxado. Estou dolorido, mas estou relaxado. Então, estava preparando o material para o módulo 4. Como eu vou viajar, eu vou levar para me terminar ele lá. E no módulo 4 eu vou contar uma historinha. Uma questão de foco, né? Porque uma vez falaram para mim que eu não seria capaz de... Inclusive falou no rádio. Porque trabalhar com equipe profissional de futebol de salão. E aí, na época, eu sabia que para mim era muita coisa mesmo. Mas que não, eu poderia, desde que eu mantivesse o foco naquilo que eu estivesse fazendo, né? E foi tão gratificante, tão bom, que eu recebi o apelido de enxuga-gelo. Aí fala, por que enxuga-gelo? Porque eu era tão focado naquilo que eu estava fazendo que eu esqueci até um pouco o resto que eu estava fazendo, e que no estoicismo aqui fala senta a bunda na cadeira e vai trabalhar, né? Então, ou seja, já trabalhava o dia todo, à noite eu sentava e ia preparar os treinamentos. E nisso tudo nós fomos bicampeão do estado, bicampeão do Centro-Oeste, ficou em 6º lugar na Taça Brasil de Clubes na época, uma coisa que foi um espetáculo. Inclusive o digníssimo da Larissa jogava comigo lá. E eu perdi o foco a partir do momento que as coisas saíram do meu controle. Então, dentro desse estoicismo aqui, da filosofia, né? O pessoal sabe bem, estoicismo é muito citado por Clóvis de Barros Filho. Ele fala muito de estoicismo, né? E quando eu fui tentar ter o foco, eu perdi o controle. Quando eu perdi o controle, eu saí. Que daí já não dava mais para mim. Mas enquanto eu estava, nos 2 anos que eu estive, né? Eu era extremamente focado, mas não por uma coisa pessoal mesmo, era mais por um desafio. Esse tipo de foco que eu estou tentando achar ele agora, sabe? Qual que é o foco? E esse trabalho que vocês fizeram anteriormente aí, vocês viram o tanto que eu já sofri na mão do Rafael, eu faço isso aí desde novembro de 2020, né? Para mim foi muito importante para trabalhar essa questão do foco. E me ajudou tanto, mas tanto que hoje eu sou focado eu estou falando uma coisa pessoal, estou estritamente no meu trabalho. O que não é do meu trabalho não me interessa. E eu já fui muito ao contrário. Faz toda a diferença, assim, quem acompanhou, e eu que acompanhei o João, faz toda a diferença a maneira de quando a gente começou a conversar, da maneira como ele está agora. Mas não é mérito meu, é mérito coletivo. Em primeiro lugar, é dele, que quis. Em segundo lugar, teve a minha influência, mas teve a influência da Simone, que é psicóloga, e teve a influência também da inclusão da medicação, quando ele percebeu a questão da hiperatividade de verdade e do déficit de atenção. Então, um trabalho coletivo e que deu tudo certo. Mas, assim, faz total diferença. Porque, por exemplo, quando a gente começou a conversar, cada dia, cada semana tinha uma ideia diferente. Agora não, já faz meses que ele tem mantido a mesma ideia, o mesmo foco. Isso faz total diferença. Prossiga. Não, esses dias eu fui apresentar um projeto nosso numa empresa que eu acho que é uma empresa totalmente nacional, de tão grande que ela ficou. Ela é de Goiás, mas ela é enorme.
E eu apresentando o projeto, o programa para eles, né? E durante a apresentação, a pessoa que estava escutando me disse assim, nossa, isso encaixa perfeitamente do jeito que você está falando no pessoal nosso da média e baixa gestão. Porque a alta gestão deles estava fazendo um trabalho diferenciado com a Dom Cabral. Quando ele me falou isso, o que eu pensei, né? Durante a apresentação minha, é a capacidade que a gente tem de mudança, né? Eu foquei na média e baixa gestão da empresa deles. E focando na média e na baixa gestão da empresa deles, nós vendemos aí, né, Rafael? 3 palestras para novembro. Entendeu? É essa a questão, é foco. E esse foco, particularmente, ele foi muito bem resolvido, porque eu acho que é uma coisa natural minha, que é a questão da criação. Aí eu pergunto para você, você é criativo? Você é criativo ao ponto de mudar totalmente um projeto, um plano, em coisas de 2, 3 minutos? Porque se não for, não dá certo. E essa questão deu muito certo lá nessa empresa que a gente vai fazer um trabalho agora em novembro. Muito interessante, muito assim, gratificante. Mas tudo com essa palavra foco. Vamos focar. Qual que é o seu foco? Qual que é o seu atualmente? Qual que é o seu foco atualmente, Larissa? Nesse momento ou no geral? Eu sei que tem que definir. Nesse momento eu estou dando comida para o cachorro, né? Não, isso não é foco, isso é obrigação. Estou brincando, na verdade, meu foco é organizar meu aniversário, dia 17 de dezembro, que não vai ser um aniversário muito típico, vai ser um pouco atípico, né? O João já sabe, eu conversei com ele, então meu foco é finalizar a organização do evento. Convido o pessoal já. Não, mas eu tenho que mandar meu convite é especial. Não dá já explica para eles. Faz parte do seu planejamento para deixar eles já cientes que naquela data você vai precisar da ajuda deles. Tá. Meu aniversário é dia 16 de dezembro. Esse ano eu faço 30 aninhos. Só que a minha missão em 2016, que eu não consegui fazer, eu vou fazer esse ano no meu aniversário, que é fazer um dia de recreação para crianças carentes, né, de famílias mais simples. Então, a gente vai fazer um período, né, do dia de atividades recreativas para essas crianças. E a gente vai montar as equipes, né, para poder fazer o rodízio de atividades, vão ter um lanche, um almoço. Isso é um símbolo de comemoração de um dia especial que é para mim, mas que muitas crianças às vezes não têm a oportunidade de ter a comemoração de um dia delas, né? Então, e vai ser dia 16 na AJA, para quem não conhece, fica lá na SERPRO, porque eu esqueço o nome de lá, ô João, como que Associação é o Joana lá? de Ângeles. Joana de Ângeles. Que inclusive foi muito engraçado, porque a própria história da AJA, né, ela foi construída com a ideia de ser um contraturno das crianças daquela região, que são de famílias carentes, né? Então, as crianças estudavam num período e a AJA disponibilizava atividades recreativas, de música, pintura e esporte, circo, para as crianças. Então, foi muito legal, porque quando eu tive a ideia, até casou com a situação. Então, vocês serão convidados para o dia 17 de dezembro a estarem participando também. Só que o meu convite é um pouquinho especial, então depois eu vou mandar uma fotinha para vocês lá no grupo. Show, muito bom. Porque quando a gente conversou agora, nós conversamos semana passada, não foi, Larissa? Acho que foi na sexta-feira. Foi. E a Larissa não estava muito bem assim direcionada para o que ela queria fazer, né? Ela tinha uma ideia, e aí assim, cada um na sua, né? E eu fui explicando para ela que independente do evento que ela fizesse, que ela for fazer, será um evento diferente e que não precisava ser do jeito que ela queria, para ser uma coisa diferente, né?
E aí ela foi mudando. Nesse planejamento inicial que ela fez, ela focou naquilo que nós conversamos, que eu acho que é isso que você está fazendo agora, não é, Larissa? Está travado lá. Teve um probleminha na internet. Mas ela está bem focada agora naquilo que ela vai fazer, porque antes ela estava muito aberta, né? Essa sabe, essa a questão de planejamento. Planejamento também significa aquilo que eu compartilhei com vocês na aula, no módulo passado. Daquilo que eu mostrei para vocês no módulo passado, já mudou ali, eu acho que uns 25%. Vai, Rafael, você que é o cara. Não, eu sou só o condutor do tema aqui e o anfitrião. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o tema. O pessoal que não apareceu aí na câmera, o Guilherme, a Larissa Rocha, a Tainara que deu uma escondidinha aí, e todos os demais, se tem alguma pergunta sobre o tema, se gostariam de trazer ressaltar algum ponto ou perguntar alguma coisa, quem quiser fale agora ou fale depois. Agora, de livre e espontânea vontade, Kelly, o que achou do exercício? Eu gostei bastante. Ajuda muito, né? A hora que a gente está focado no presente, às vezes algumas coisas do futuro. Eu já não tenho tantos problemas com questão que já passou, né? O passado, ele não influencia mais no meu dia a dia. O meu desafio é futuro, entendeu? Focar no presente e esquecer um pouquinho, assim, de ficar lá no futuro. O passado, para mim, já é algo superado mesmo. Excelente. Quem fica muito no passado fica angustiado ou depressivo. Quem fica excessivamente no futuro pode ficar ansioso. Então, tem a dose certa, ou seja, uma dose interessante no futuro, mas sem excesso, é a linha ideal para poder construir um bom presente. Guilherme Buffon, boa noite. Boa noite, Fael. Não, assim, eu, apesar de estar tudo fechado, eu estava acompanhando certinho tudo. E, assim, não tenho nada do que, assim, comentar tudo, que você sempre é bem claro, deixa bem explícito, fala, não pausadamente, mas, assim, explica cada detalhe, não fala corrido ou atropela, fala assunto por assunto. Então, ainda mais pessoas que têm dificuldade, que têm diagnóstico de TDAH, tudo, eu acho que é bem mais fácil. Isso de atenção é justamente, pelo menos para mim, funcionou. Além de anotar, que eu não tinha o costume de anotar. Eu sempre ia muito de cabeça, e até mesmo depois que eu peguei Covid, minha memória piorou. Então, além de anotar, eu percebi que, assim, se eu ordenar as coisas para eu fazer, eu consigo ter um resultado melhor do que, em vez de fazer 5 coisas diferentes, se eu fizer uma coisa de cada vez, dá certo. Tanto que até mesmo a minha supervisora lá no escritório, ela mesma percebeu e falou para mim que se ela me manda lançar 5 tipos de nota diferentes, pelo menos metade vai estar errado. Alguma coisa vai ter erro. E aí ela tá fazendo o quê? Tá me passando, ela tá juntando as notas e me passa um tipo por vez. Que aí ela pelo menos fez esse teste e percebeu que o meu desempenho é melhor. Então é achar o jeito, não existe fórmula correta para se organizar, para desempenhar melhor. Cada um tem seu próprio jeito. Excelente. Não tem jeito certo ou jeito errado. Tem o jeito da pessoa. Quem é líder? O líder é aquele que descobre qual é o jeito do liderado e trata ele daquele jeito. Tanto que não dá para liderar dezenas de pessoas. É preciso ter um limite. O líder tem ali um limite de umas 20 pessoas para liderar com qualidade, sabendo como funciona aquela pessoa em detalhe, sabendo em detalhe como é que ele vai falar e tocar o coração daquela pessoa. Por exemplo, na nossa interação, na interação que um tem com o outro, a gente não tem condição de se conhecer muito. Agora o João e eu, que já temos um relacionamento mais longo, no bom sentido, viu, João? Não empolga. Quando eu preciso passar alguma coisa para ele
que seja eficaz, eu já sei o jeito de falar com ele que vai trazer mais resultado. Eu também já sei o jeito que, se eu falar com ele, não vai ficar legal. E assim é a maneira que a gente descobre a liderança adequada. Muito legal isso, Guilherme. Agora, todos nós podemos nos desenvolver? Sim. Óbvio que podemos nos desenvolver, podemos agregar novas formas de fazer. O Guilherme pode pegar o ritmo e, de repente, conseguir fazer os vários tipos de nota ao mesmo tempo, mas não é o momento presente. No presente, ele funciona melhor dessa forma. Precisa mudar o jeito dele? Precisa dar um upgrade? Não sei. Quem vai dizer é ele, quem vai dizer é a empresa. Agora, pelo menos a empresa está entendendo, a sua supervisora entendeu como você funciona. Uhum. E a mesma coisa que o Guilherme falou serve para a organização mental. Por isso que a Larissa comentou que usou como imagem, acho que foi a Larissa que comentou, que usou como imagem a tela da direita e da esquerda, e algumas pessoas usam como lista. Tem ali a lista na tela da direita. Então, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Do jeito que ficar melhor para você, tá ótimo. E tem pessoas que são péssimas na visualização, que não conseguem visualizar com qualidade. Eu sou uma dessas pessoas, eu não sou nem um pouco bom na visualização. Para essas pessoas, qual a alternativa, ou qual uma das alternativas? Vá descrevendo. Então, se você não está vendo, você imagina que tem uma tela à sua frente e descreve. Eu estou assistindo o primeiro encontro online do Método Training Turma 1. E daqui a pouco, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, isso e isso. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai gastar um tempinho a mais para poder fazer a descrição. Mas funciona. E aí, quando vem o pensamento do passado, você olha para ele, ou pensa nele e fala, você é do passado, vai para lá. Normalmente, eu não visualizo o que eu estou, não visualizo a imagem. Eu só passo assim, imaginando que eu estou jogando, mesmo que eu não esteja vendo. Eu só imagino como seria se eu estivesse jogando o passado para a esquerda. E assim eu tenho os resultados e tem funcionado para mim. Ok? Bom, gente, para você conseguir organizar isso, em primeiro lugar, defina em que você quer focar. Tem uma frase da lei da atração e dessas teorias que diz o seguinte: tudo aquilo que você foca se expande. Tudo aquilo que você foca se expande. Então, se você focar num problema, ele só vai expandir. Por isso que quando a pessoa fala, eu tenho depressão, ela vai falando aquilo tanto, 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 que isso se expande, de repente permeia todas as áreas da vida dela. Talvez era só um ponto. Ela tinha tristeza porque o relacionamento não era legal, porque o trabalho não estava legal, as finanças não estavam legais, mas ela expandiu tanto aquilo ali que ficou generalizado. O medo, a doença, a pessoa tem uma doença e ela fica olhando só para a doença. Eu nem olho para... Eu demorei para procurar ajuda médica por vários motivos. Primeiro, porque eu não queria. Segundo, porque eu controlava tão bem as minhas emoções que não me incomodava. Eu lembrava que eu estava doente raramente, até porque eu tinha poucos sintomas nessa época. Então, eu raramente lembrava. De repente, eu lembrava, nossa, estou doente, né? Eu não queria ajuda médica, eu não estava sofrendo, então eu não procurava. E o terceiro, hoje, na atualidade, é porque eu não foco mais nisso. Houve um tempo em que eu foquei, mas hoje eu não foco mais nisso. Então, não é o principal. Qual é o meu principal hoje? É isso aqui. É viver esses momentos, é produzir. A mesma coisa no relacionamento. Se você foca só no que não está legal do seu relacionamento, você vai ter a impressão de que ele está péssimo. Agora, se você foca, isso aqui não está legal, mas isso aqui está bom, pelo menos você tem outros pontos de vista. E melhor ainda, você pode focar não no como está, mas no como você quer que fique. Ao invés de focar em como está, foque em como você quer que fique, porque assim você vai criando a realidade. Assim você vai manifestando a realidade. Quando a sua mente já tiver se apropriado daquilo e começar a viver dentro da sua cabeça como se já fosse realidade, você tem uma chance enorme de manifestar isso na vida prática, na vida física. Então, coloque o foco naquilo que for importante, naquilo que for essencial, porque tudo aquilo que você foca se expande. Eleja as suas prioridades para você saber em que você deve focar, porque senão você vai focar só em diversão ao invés de focar em trabalho. Ou vai focar só em trabalho ao invés de focar em diversão. E aí fica desequilibrado. E em desequilíbrio não é legal. E depois a gente pode falar, como eu comentei agora há pouco,
sobre a gestão do tempo, principalmente para aprender a eliminar coisas que podem ser eliminadas e a delegar coisas que podem ser delegadas. Bom, eu finalizei o que eu tinha preparado para falar com vocês. Então, eu quero saber, foi bom? Valeu a pena? Querem falar alguma coisa? João quer falar alguma coisa? Larissa, que abriu a câmera, Larissa Rocha, quer falar alguma coisa? Sintam-se à vontade nesse momento, se quiserem se manifestar. Rafael, eu acho que o Moisés deve falar alguma coisa. Tá Porque... vendo, Moisés? Faz uma declaração. É porque ele não estava no início. Ele não estava no início que eu falei. Não, mas eu acho assim... que ele deve falar, você sabe por quê? Porque depois que ele está fazendo a... Não, chegou atrasado. Ele atrasou. Eu falei para ele, João, você não vai sair daí, não vai ter um negócio, não? Ele, eu tô indo. Chegou atrasado. Cheguei aqui na porta de casa, cadê o controle? Pessoas descontroladas não participam da aula, vocês viram? Então tem que ter controle. Não, mas eu estou falando em relação ao Moisés, sabe por quê? Porque ele começou a fazer um mestrado aí, sei lá, tem um ano e meio atrás, e de uns tempos para cá eu tenho notado dele lá no clube que ele está focado no mestrado dele e ele está muito focado na questão profissional dele, sabe? Eu não conversei com ele isso ainda, né? Mas porque nós dois temos... Ficou mudo, João? Você apertou no mudo sem querer. Tatu está muito focado nos estudos dele. Depois que ele está fazendo a parte terapêutica com você. Depois que ele virou seu amiguinho... Eu falei para vocês que o homem estava com ciúme. Agora olha aí a prova. Eu estou sabendo do seu ciúminho. Não, mas eu estou fazendo um elogio pro meu compadre aqui, meu compadre Tatu. Ele tá não, mas mais... realmente eu tenho, sempre que eu posso falar, eu compartilho isso com as pessoas, né? A Aline, eu não sei nem que pé que ela tá com essa situação das sessões, né? Mas assim, essa parte de visualização, eu de natureza eu já tenho essa facilidade de imaginar e de sentir as coisas, mas realmente a partir do momento que eu comecei a fazer, fiz a sessão, né, o próprio curso e a sessão, e mais importante ainda, que eu estou achando muito bacana e estou encantado, com a hipnose, né? Eu dormi com os áudios. Então, assim, eu já estou então eu estou conseguindo ter mais clareza no que eu tenho que fazer, no que eu preciso fazer. Óbvio, estou com algumas dificuldades ainda, mas mesmo quando a dificuldade aparece, eu consigo contextualizar ela e entender que ela está acontecendo. Antes, não. Quando eu via, eu não tinha feito nada, ou, enfim. Mas eu aconselho, a hipnose eu estou amarradão mesmo. Muito bacana. Próximo módulo a gente vai fazer umas hipnoses de verdade lá, João. Fazer o povo imitar a galinha. Pro pessoal, senão o pessoal vai falar, Rafael fala que faz hipnose, mas só que tem aquela conversinha mole no ouvido, quero ver aquela hipnose. Vou preparar para a gente fazer uma lá. Beleza, João. Quer falar mais alguma coisa? Não. Só pedir desculpa, pessoal, que eu saí correndo do clube e cheguei até na hora aqui em casa, mas eu gastei uma meia hora para achar meu controle que estava debaixo do banco. Aproveitar aí e desejar boa sorte para o João. Ele deve me ligar mais umas 10 vezes, mandar mais umas 15 mensagens antes de viajar, mas desejar boa viagem. Momento importante que ele merece aproveitar lá. Vou para o aniversário de 18 anos do meu filho, que eu rogo a Deus que todos vocês um dia também tenham, que eu fiquei muito feliz que o meu presente dos pais foi a minha filha que me deu uma passagem para me passar o aniversário do João Antônio com ele.
E o detalhe é que nem ele, só ela e o meu genro que sabe, mais ninguém dos três Não sabe. falem nada, gente. É segredo lá na Suíça. E nós? Hã? E nós sabemos. E nós. Ah, e a princesa mais velha da Juliana, com ciúmes, também vai. E o Guilherme era para ir comigo, né, Guilherme Buffon? Aí o Guilherme perdeu o foco, não foi. Não. Explica, Guilherme, por que não deu certo? Acabou que fui ver, o passaporte estava vencido. Acontece. Se fosse A última vez que eu fui para o exterior foi em 2014. Aí nunca mais toquei no meu passaporte. Aí eu sabia que vencia esse ano, só que até então eu não usava, veio pandemia. Aí, além de ver que o passaporte estava vencido, a carteira de motorista também estava. Aí é mais complexo. Se fosse eu, era pior, que nem passaporte eu tenho, então pior ainda. Mas vamos lá. Certa vez vai dar certo ano que vem. Tenha o seu passaporte, porque você nunca sabe quando vai surgir uma oportunidade profissional para você ser ministra palestras e treinamentos. Só que até hoje... Dá licença, rapidinho, só uma questão de uma sugestão para todo mundo. Tenha o seu passaporte em mãos. Faça o seu passaporte. Você nunca sabe você nunca saberá o dia de amanhã. Isso pode surgir assim de uma hora para outra, não é, Juliana? É verdade. Vai que você convida nós para ir com você, né? Eu quero falar com o Rafael uma coisa. Eis-me aqui. O João é muito amigo do Tatu, está muito próximo, ele conseguiu perceber mudança nele, né? Em relação a estar focado mais nos estudos, esse tipo de coisa. Mas isso é porque nós estamos tendo, particularmente, nós estamos tendo um direcionamento. Nós temos essa orientação. O curso está acordando a gente para isso, né? Quem tá levando, vamos dizer assim, quem está levando a sério e aproveitando o que o João e o Rafael têm para nos passar, realmente está conseguindo desenvolver. Minha mudança é pouca, mas para mim está sendo bastante satisfatório, porque são coisas que eu estava procrastinando há muito tempo e não estava desenrolando, não estava resolvendo, então, eu tô resolvendo. Então, é isso, é direcionamento que nós estamos tendo, é orientação, né? Então, isso é importante, e é isso, e obrigada. A gratidão é minha, a gratidão é nossa, eu fico feliz demais de poder colaborar e continuar colaborando. A gente está fazendo o que foi proposto. Bora continuar, vamos dar continuidade a essa proposta para ajudar cada um de vocês a alcançar os objetivos. João? Assim, as pessoas, quem eu conheço, eu tenho uma proximidade sou mais próximo dentro do processo, eu vejo assim, mudanças e algumas mais significativas, outras mais morosas, e para te falar a verdade, até eu tendo que me preparar para estar com vocês, eu também estou mudando bastante, sabe? E assim, mas eu estou sempre na ativa. Eu falo assim, olha, eu acho que a função do Rafael para mim foi tão importante que me abriu os olhos e me abre até hoje para muitas coisas mais interessantes, né? E são coisas intrínsecas do fundo da alma. E eu sou o tipo de pessoa que eu acho que eu não vou desistir nunca na minha vida. Eu não desisto, cara. Eu vou atrás, uma coisa pessoal minha. Eu não desisto em hipótese alguma. E é aquele negócio, sofrer a gente vai, né? O problema está aí. Agora, sofrer é uma consequência. Vamos fazer o negócio rolar, não é? A mudança começa por você mesmo. Se você tiver coragem, sai do lugar. É isso aí. E aí, gente, todos nós estamos aprendendo. Cada um aprende um com o outro. Eu também aprendo, eu tenho os meus processos de aprendizado, os processos de mudança. Então, isso é
de cada um de nós. Eu agradeço cada um de vocês por estar aqui presente, eu agradeço cada um de vocês pelos momentos que a gente está junto, pela evolução que a gente tem tido junto. Agradeço o João por todo esse trabalho que ele faz, porque ele às vezes aparece menos, mas nos bastidores é ele que corre atrás de tudo, até porque você já viu que eu não sou muito bom para correr, então ele é o cara que corre atrás de tudo isso. Tem que ter uma piadinha, né, por trás da... Uma gracinha. E vem coisa legal para nós aí, viu? Para o quarto e para o quinto módulo, tem muita coisa interessante. E para o ano que vem também. Bora fazer rapidinho assim, vocês gostaram do caderno? Tá aqui do meu lado sendo usado, inclusive. Detalhe, muito bom, gente. João, maravilhoso. Hã? Ele é muito bom, ficou maravilhoso. Parabéns pela ideia. Viu, Rafael? Você foi bem, você foi bem. Detalhe, gente, o método training do ano que vem, do primeiro semestre, já tem datas, tá bom? Então, já pode começar a comentar com algumas pessoas, falar que foi bom e que podem fazer no ano que vem. Então, eu só estou negociando com o João se serão 4 ou 5 módulos. Então, o João queria 3, mas eu falei, não, pelo menos 4. Eu falei, mas talvez os 5 não, mas vocês vão ter os 5, que são privilegiados, que entraram no primeiro. E é isso. Agora todo mundo passa um perfuminho rapidinho e prepara um sorriso, que eu vou fazer um print de tela aqui. 3, 2, 1. Agora deixa eu ver se deu certo. Porque senão a gente sai e depois a gente descobre que deu errado. Aguarde um minutinho. Canta uma música para o pessoal aí, João, enquanto... Pode cantar, mas abre o microfone aí para a gente ouvir sua voz. Meu repertório é muito grande. Prefiro não me abstenho dessa parte. Canta uma música em alemão aí. Hã? Canta em alemão aí para o pessoal. Vou mandar para o pessoal daqui a pouco no grupo uma música que é assim, Nur für dich, somente para você. Então, é romântica. É comédia, né? Mas é romântica. É cômica, mas é romântica. Uma música em alemão, que é um rock. Imagina rock em alemão, gente. Que loucura. Eu mando também. Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar, então, aqui o nosso encontro. Daqui a pouquinho eu vou colocar no YouTube esse nosso encontro, apesar de ter sido do método training, ele vai poder ser disponibilizado. Então, se fizer sentido para alguma outra pessoa que é do seu convívio e não está participando do método training, esse encontro especificamente pode ser disponibilizado. É como se fosse... É um material de divulgação e é uma cortesia, é um auxílio que a gente faz também para aquelas pessoas que precisam e não estavam aqui. Mas é claro que o principal motivo da gravação é para disponibilizar para aquelas pessoas que fazem parte do método e não estiveram aqui. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E o próximo encontro online está previsto para o dia 8 de novembro, daqui a 15 dias, mas nós confirmamos lá no grupo, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigado. Tchau, até mais. Boa noite, tchau.